Olá, olá, olá. Não sei se isso está pegando ou não. Não sei se está mesmo ao vivo ou não. Deixa eu ver. Parece que estamos ao vivo. Acho que estamos ao vivo. Por favor, me deem algum retornozinho, alguma coisa, para eu saber se está tudo certinho, por favor. Olha, o Ítalo tá me falando para eu chamar pessoas. Então, vou compartilhar essa live para as pessoas. Vamos ver como é que eu faço isso, gente. Primeira vez que estou fazendo isso. Não sei como faço. Tudo ok, ok. Então tá tudo ok. Agora é divulgar. Agora é divulgar para as pessoas. Ítalo, outra pergunta. Tem algum link fixo para isso? Porque quando eu vejo aqui em cima tá só facebook.com/carnavalhame. É para compartilhar esse link ou existe algum vídeo, algum link do vídeo específico que eu possa compartilhar? Me responda, por favor. Olha, meu amor entrou. Então, um esquentazinho. Vamos esperar as pessoas chegarem para começarmos isso. Que esteja tudo certinho. Estão me ouvindo bem, gente? Por favor, me falem. Que eu tô sem referências aqui. Por favor. Vamos lá. Eu acho que dá pra. Deixa eu ver. Eu acho que é possível que a gente compartilhe o link. Vamos chegar, galera. Vamos chegando mais. Olha, acho que é possível achar o link. Seu. Vamos lá, vamos lá. Vídeo live. Aham. Carnavalhame está ao vivo agora. Ao vivo agora. Diretamente de Além-Mar. Olha, acho que dá para compartilhar sim. Quer ver? Dá. Dá sim, sim. Olha aqui então, gente. Clica no celular com maisinho para convidar, ok? E compartilha no seu perfil, certo? Vamos lá então. Olha, pronto. Pronto. Eu acho que foi. Acho que foi. Acho que deu. Acho que deu certo. Deu certo? Deu. Deu certinho. Já tem mais gente chegando. Uhum, isso mesmo. Isso mesmo. Já deu certinho, gente. Vou esperar dar a hora certinho para começar mesmo, de fato, a, a live. Olha, só quero dizer que essa, essa iniciativa é muito boa para o pessoal se manter ativo e compartilhando experiências, não é mesmo? Porque isso nada mais é que um compartilhamento de experiências, né? Um compartilhamento de ideias, interações, né? Isso vai ser massa. E eu tô gostando muito da agenda que o Ítalo tá fazendo. Viu? Muito bacana. Muito bacana, muito legal. Ontem eu vi a da Maia, que teve. Não pude ver ao vivo, mas eu acho que esse vídeo fica salvo depois. Então, inclusive, para as pessoas que não podem ver naquele exato momento, podem ver depois. Isso é muito bom. Né? Fica salvo, fica bonitinho. Olha, minha mãe chegou, gente. Momento babação agora. Minha mãe chegou na live. Oi, mãe. Boa tarde, Amanda. Estamos por aqui. Muito obrigada, Luísa. Obrigada por me assistir. Muito obrigada, gente. Espero que seja proveitoso, viu?
Espero que a gente possa trocar experiências. Eu fiz uma listinha de tópicos para não deixar nada passar. E a ideia é mesmo essa, a ideia é pegar esses três temas, né? Porque enfim, o bate-papo são três temas, né? Carreira literária, edição e estudos editoriais. Então, eu vou ver se dá um jeito da gente traçar essas três coisas de alguma maneira e, e responder dúvidas também, tanto sobre o curso, quem está interessado no curso, sobre meu trabalho como editora adjunta da Malar Margens também, e também questões do processo criativo. Olha, amor Ribeiro tá me vendo. Oi, amor! Ai, que bom, gente, que bom que tá dando tudo certinho. Ó, mais 3 minutinhos para começar, de fato, essa live. As pessoas estão chegando. Muito bom, muito bom, muito bom. Chega mais, galera. Vamos compartilhar. Eu acabei de compartilhar o link da live no meu Face. Quem quiser compartilhar para as pessoas, vamos chamar a gente. Eu estou muito feliz. Que bom que vocês estão aqui. Yay! Muito bom. Já me sinto missão cumprida já. Mas então, eu fiz uma listinha de tópicos para não esquecer nada, não deixar nada passar. E acho que vai ser muito bacana. Vai ser muito bacana. Minha primeira vez fazendo uma coisa com isso. Eu já tive algumas entrevistas ao vivo, mas nada como isso, nada assim, interativo. Então, isso vai ser bem bacana. Vai ser bem legal. Olha, Naile Dias entrou. Oi, Naile! Então tá, 2 minutinhos, 2 minutinhos, 2 minutinhos. Eu compartilhei isso pra meio mundo, gente. Espero que vocês não estejam me achando muito chato de compartilhar isso. Olha, a Malarmagem chegou. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu queria muito agradecer o convite do Ítalo. Muito obrigada, Ítalo, por me ter convidado para participar disso. Tô vendo que a agenda de vocês está muito, muito, muito bonita. Então é um privilégio muito grande para mim estar no meio disso. E a live fica guardadinha, a live fica gravada, então vai ser bem bacana ter isso também. Espero que minhas experiências, meu bate-papo em si, como um todo, meu compartilhamento mesmo de experiências, seja proveitoso para todo mundo. E eu acho que já podemos começar, né? Bom, vou começar falando um pouquinho da minha carreira literária. Eu comecei escrevendo bem novinha mesmo, uns 8, 9 anos, por necessidade de verbalização. Eu era uma criança muito tímida, não conseguia comprar um pão assim sozinha. Eu era uma criança muito tímida e eu precisava escrever de alguma forma, precisava tipo dizer as coisas para as pessoas de alguma forma, que eu achava que a forma oral meio que não era o suficiente, não era muito alcançável para mim. Eu queria falar coisas de outra forma, que não a forma oral, porque, enfim, eu gaguejava muito, suava frio. Realmente eu era muito tímida, era muito tímida. Então eu comecei mesmo escrevendo, comecei escrevendo poemas e crônicas. Eu tinha um caderninho, meu mãe comprou um caderninho para mim, e eu comecei escrevendo poemas e crônicas. E olá, Camila, tudo bem? Obrigada por me assistir. Então eu comecei escrevendo poemas e crônicas, porque base, né, da escola que a gente estava aprendendo gêneros literários e tudo. Eu já escrevi, eu tinha vários diários, tinha uma pilha enorme de diários, abandonava uns diários, achava, ai meu Deus, estou numa fase nova, um novo diário, comprava outro diário, e escrevia muito em diários. E nessa coisa da gente estudar os gêneros literários, eu pude explorar isso um pouquinho mais, novas formas de falar as coisas. Então, junto com essa necessidade de verbalização, que eu não tinha, né, não tinha traquejo nenhum para falar com as pessoas. Não tinha mesmo, era muito, muito tímida. Minha mãe está vendo esse live, ela está de prova. pode, pode falar, mãe, pode deitar. Aí eu comecei a escrever, comecei a explorar esses gêneros literários. Então a crônica foi muito, muito bacana para mim, porque eu tinha muito essa coisa de querer falar do cotidiano, querer falar
da, das coisas, da pré-adolescência, dos descobrimentos, das fases, das metamorfoses da vida, o que, que eu estava sentindo, o que, que eu estava achando do mundo, começar a perceber o mundo de outra maneira. Então a crônica foi muito bacana para mim, porque eu comecei a falar mesmo do cotidiano à minha volta. Eu também não saía muito de casa justamente por isso mesmo. É, que é uma criança, um pré-adolescente morando no Brasil, sabe? Questões de violência, as notícias, toda essa coisa. Então, eu sentia muita necessidade de verbalizar tudo isso que eu estava começando a apreender, sabe? Então, a crônica foi muito legal para mim. Passei por alguns traumas muito fodas na minha infância, quem me conhece sabe. Então também tinha essa questão de eu querer falar sobre isso, mas não sabia muito bem como. Então comecei a escrever meus poemas. E foi assim, comecei a escrever, escrever, escrever. Fazia 300 mil cadernos, escrevendo, escrevendo, escrevendo compulsivamente, copiosamente. Aí eu comecei a fazer blogs, entrei nesse universo todo dos blogs e fiz um blog para mim, justamente para digitar o que eu já tinha escrito nos cadernos e poder ler os meus contemporâneos mesmo. Porque na escola, né, pelo menos na minha escola, as minhas professoras eram excelentes. O problema é que o programa era muito focado em coisas antes do contemporâneo. Não sei se para vocês foi assim, mas a gente não estudou muito literatura contemporânea. A gente meio que parou ali no Leminski, tipo, não chegou mais para cá, sabe? A gente não estudava quem estava escrevendo atualmente, não recebíamos visitas de escritores, nem nada disso. Então, a gente meio que ficava, ok, quem está escrevendo hoje? Como é que eu procuro isso? Então, assim, eu já era interessada nisso, fui procurar por conta própria. Então, eu fui para a internet e comecei a fazer blogs e visitar outros blogs. Comecei mesmo nesse universo de blogs. E aí, uma coisa vai levando a outra, a gente vai criando conexões lá nos blogs. E aí, comecei a conhecer um punhado de gente. E aí me mostraram um site que eu acho que existe sim, existe até hoje, que é o Recanto das Letras. Comecei a registrar os meus poemas lá e ler os poemas de outras pessoas. Aí nessa época eu escrevia menos crônicas, fui mais puxando para o poema, porque eu achava, eu ainda acho até hoje, que era uma linguagem que era muito minha, assim, era algo muito próximo meu. Eu me sentia muito à vontade, muito confortável escrevendo poemas. Então eu comecei a registrar meus poemas lá e ler outros poetas também, né? Aí eu comecei nessa coisa do Recanto das Letras. Aí eu fui crescendo nos bastidores disso e foi chegando o tempo do vestibular, né? A gente tem que escolher um curso pra gente. E eu já sabia desde o quinto ano que eu queria mesmo era fazer letras. Eu queria, na verdade, no meu quinto ano eu tinha vontade de dar aula. Eu queria muito dar aula de português. Assim, o leque que eu sabia, eu li esses guias do estudante, essas coisas que falam dos cursos. Então, para mim sempre foi, primeira, única opção, sempre foi letras. Sempre quis fazer letras. E aí eu achava que a oportunidade para a gente, depois que a gente saísse do curso de letras, era dar aula. Então, eu não me sentia muito confortável com a ideia de dar aula no futuro, mas eu falei, gente, eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Então, eu fui fazer letras. E, olha, pessoas, olha, Morribeiro, beijinhos. Arlene Lopes, beijinhos. Minha mãe falou, começou a ler aos 4 anos e meio, não parou mais, fazia historinhas em quadrinhos até mesmo de seus sonhos. É verdade, eu esqueci desse detalhe. Eu fazia mesmo historinhas, eu grampeava, eu fazia em papel A4, fazia os quadrinhos, desenhava, fazia as histórias e grampeava. Eu guardava esse monte de historinhas em quadrinhos sobre qualquer coisa. Tinha coisa de super-herói, meu pai sendo super-herói, tinha caso lá de casa, histórias que minha mãe contava, virava tudo história em quadrinhos. Era mesmo assim. O Pedro falou, os conteúdos pedagógicos são assim em todo lado, pelos vistos. Pois é, a gente para no Leminski e depois meio que a gente não sabe o que é feito depois. Se a gente quer ver, a gente tem que procurar por conta própria. Os programas não oferecem coisas
depois dos anos 70 ou 80, assim. E eu lembro que o conteúdo, o programa da minha escola era só até concretismo, tipo, literatura contemporânea era muito associada a poemas visuais e concretismo. Assim, eu acho super válido, mas não é só isso. Mas eu lembro muito bem no meu livro de português que era, assim, literatura contemporânea era aquilo, saca? Não tinha gente escrevendo, explorando outras temáticas mesmo, sabe? Aí eu tive que procurar por conta própria mesmo. Foi isso. Maia Falcos disse que quer me resenhar um dia. Ai, que amor! Eu ainda vou chegar lá, mas eu tô com um livro que eu mesma editei, que eu tô pensando em fazer uma autoedição, mas ainda não sei muito bem ao certo como é que vai ser isso, que agora que eu tô em Portugal, não sei como é que vai ser isso, mas eu adoraria me editar, porque eu acho bacana isso, acho bacana eu colocar meus estudos em prática e, não sei, colocar uma embalagem para minha poesia, assim. Mas então, chegou a época do vestibular e eu fui fazer letras. E eu fui fazer letras em João Pessoa. E quando eu fui fazer letras, era licenciatura. Eu acho que não tinha bacharelado ou a oferta, não sei o que rolou na época, só sei que eu coloquei lá licenciatura. E eu fui fazer para aprender, não fui nesse foco tipo, porra, eu quero dar aula, não sei o quê. Não, eu queria fazer o curso mesmo genuinamente para aprender. Eu queria estar lá como aprendiz. Eu não estava muito assim, quando eu cheguei no curso, eu não estava muito focada, tipo, no futuro eu vou ser uma professora. Não, eu estava tipo no presente. Eu quero aprender, eu quero ler, eu quero aprender literatura, o meu foco eu quero que seja em estudos literários. Mas era uma licenciatura, né? Naturalmente, a gente estudava didática, fazia estágio, essas coisas, e isso me dava uma seca. Eu não gostava daquilo. Eu queria alguma coisa muito centrada em estudos literários. Aí eu vi que rolava um negócio de edital de transferência. E eu fui para o UFMG para estudar estudos literários, que era uma coisa muito mais focada. Porque lá eu fiz a transferência da UFPB para a UFMG da licenciatura para o bacharelado. E aí a gente podia escolher. Eu acho que era linguística, estudos literários, edição, que na época eu não sei por que que eu não peguei edição, mas na verdade é porque eu realmente queria literatura primeiro, para depois eu ver o que que eu fazia. Enfim, eu era uma coisa assim muito, eu era muito aérea. E tradução também, que eu também fiquei muito em dúvida entre tradução e estudos literários. Acabei pegando estudos literários, não me arrependo, foi um curso excelente, excelente de verdade. E aí, como é que minha carreira literária ficou nesse meio todo? Eu estava nos blogs, depois, mais ou menos na época do vestibular, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, eu fui para o Face, porque eu vi que no Recanto das Letras as pessoas também tinham essa coisa de partilhar lá no Recanto das Letras e partilhar no Face também. Então eu acabei indo para o Face também. Eu vi que, inclusive, tinha muitos poetas que até hoje são meus amigos, são meus conhecidos, meus contatos daqui, e que começaram a postar no Face, que é um espaço bastante interativo, né? O Recanto das Letras também é muito interativo, mas aqui, não sei, a gente tem uma, não sei, acho que a dinâmica aqui do Face para poesia é bem melhor. E aí quando eu migrei pro Face, né, com meus poemas, comecei a postar aqui, lá para 2013, por aí, 2013 mais ou menos. Comecei a postar aqui, comecei a conhecer muita gente, criar uma rede de contatos muito grande, e ela era muito bacana, que eu abria o Face e era como se eu estivesse abrindo uma antologia, porque hoje em dia, assim, com os tempos políticos, eu entendo, as pessoas estão partilhando muito mais política e tudo, mas antes eu via muito mais os poetas compartilhando suas coisas, assim, só colando ali no status, e eu passava, era como se fosse mesmo uma antologia virtual ali na ponta dos meus dedos, assim, da palma da minha mão. E era muito bacana, eu gostava muito. Aí eu comecei a gostar muito disso. Aí comecei a adicionar cada vez mais pessoas, via pessoas compartilhando outras pessoas. E aí eu comecei a agregar bastante gente.
e comecei a ter muito mais leituras de poesia contemporânea. Aí sim eu fiquei muito satisfeita, eu fiquei muito feliz quando entrei aqui no Face para ler os meus contemporâneos, né? Aí, beleza, como é que eu cheguei no meu primeiro livro? Eu já tinha começado o curso na UFMG e aí o Sérgio Castro Pinto, uma vez do nada, me encontrou na UFMG e perguntou: Ah, você é Amanda Vital, né? Eu te conheço do Face. Eu falei: Sim, sim, sou. Aí ele me convidou para. A gente conversou, ele me convidou para mandar poemas pro Correio das Artes, que é um suplemento literário do jornal A União, lá de João Pessoa, e eu mandei os meus poemas. E tive uma repercussão muito legal. E foi aí que eu comecei a prestar um pouco mais de atenção nos suplementos literários, nas revistas literárias. Comecei a prestar um pouco mais de atenção, tipo, pô, isso é um meio muito legal também de da gente ler outras pessoas e disseminar literatura. É um meio muito, muito bacana. E aí, nessa época, eu comecei a prestar mais atenção nisso, comecei a seguir revistas literárias, ainda que virtuais, né? A Germina, a Malar Margens até, a. Esqueci o nome, me fugiu. Mas essas revistas literárias que começaram assim, mais ou menos junto com a Malar Margens, né? 2012 por aí. Comecei a seguir essas e comecei a acompanhar o trabalho do pessoal. É, Aí, ok. Aí comecei a mandar também para esses espaços e, surpreendentemente, fui muito bem recebida, o que eu não imaginava, porque até então eu não tinha muito uma crítica, assim, não tinha pessoas que vinham me falar sobre minha poesia. E a partir do momento que eu comecei a lançar isso mais no mar, porque assim, o Face é muito legal, mas não permite muito que as pessoas se aproximem de você para fazer críticas que às vezes, se você é publicado num suplemento literário, elas se sentem um pouco mais assim, a vontade, tipo, tá lançando pro público mesmo. Aqui mais uma rede de amigos. Mas eu adoraria que as pessoas fossem um pouco mais assim, de dar retornos maiores para as outras pessoas, né? Que isso não passasse muito assim à vista, assim, muito rápido, né? É, aí pronto, aí comecei a lançar meus poemas no mar e eu tive contato com a Penalux, com o pessoal da Penalux, o Tonho e o Wilson. E eu mandei os meus poemas para lá, assim, um risco, assim, enorme, eu preciso de na cara e na coragem. Mandei meu material para eles e fui muito bem recebida. E aí eu publiquei o meu primeiro livro, que é esse aqui, ó, o Lux. Publiquei ele em 2015, eu tinha aí 20 anos. Publiquei ele e eu gostei muito do trabalho, ficou muito, muito bonito. E assim, foi muito legal para mim, porque, pô, uma escritora iniciante ter um trabalho assim, bem recebido, tipo, chegar seus livros em casa, sabe? Foi uma experiência tão bonita, tão legal. E aí eu fiz o lançamento lá em João Pessoa e, poxa vida, foi maravilhoso, foi um tempinho bom, viu? Foi mesmo um divisor de águas, né? A partir do momento da publicação do Lux, né? E aí eu comecei eu ganhei duas críticas, uma positiva e uma negativa, e comecei a aprender mais com as críticas, né? Comecei a perceber mais o papel do crítico, o papel de quem faz análise literária mesmo, que é tão importante, tão necessário para a gente aprender. A gente tem que ter a humildade, né, a autocrítica para perceber e até mesmo para, tipo, isso aqui eu concordo, isso aqui talvez não muito. E aí a gente vai aprendendo também com o recebimento de críticas, muito legal mesmo. E, bom, não sei se eu posso ler alguns poemas daqui. Eu acho que eu dei uma anotadinha em algumas páginas. 34. 34? Tem certeza? 36. 36. Então, eram meus primeiros, assim, alguns dos meus primeiros poemas. É um compilado que eu fiz entre 2000 e... Desde quando eu comecei a publicar no Recanto das Letras, 2010 mais ou menos, até o momento do livro. E eu fiz uma compilação, assim, selecionei, era um arquivo enorme, selecionei, assim, os poemas que eu achava que caberiam num livro físico, né?
E aí eu escrevia mais ou menos assim. Eu escrevia mais ou menos assim. Poesia se esconde no profundo da nossa alma. Cabe ao poeta torná-la acessível, acesa e legível. Então, assim, quem me lê hoje meio que, né, percebe que a poética mudou bastante. Eu era muito, muito, muito influenciada pelo Leminski, pelos meus contemporâneos de João Pessoa mesmo, que eu lia, até o Sérgio Casso Pinto, o Lau Siqueira, o Jairo César, li essa galera e eu era muito influenciada por Leminski, pelos poemas piada, por poemas minimalistas, aqueles poemas mais concisos, falando muito com pouco. E aí eu fui nessa onda. É, mas, assim, eu era muito inexperiente, o livro é bastante irregular, né? Mas eu tenho muito orgulho de ter publicado ele, porque foi, eu acho que é preciso muita coragem mesmo para você se lançar assim ao mar. Então, são poemas assim, são poemas curtinhos, assim, olha. Poemas mais pequeninitos mesmo. Eu escrevia muito assim, muito pequenininho mesmo. Mas assim, essa coisa de escrever poesia adoidado, desvairado, a gente acaba meio que escrevendo muito sobre qualquer coisa e acaba perdendo um pouco do sentido do ímpeto de escrever. Você acaba escrevendo muito sobre qualquer coisa. Então eu escrevia sobre tudo. Tava tão desesperada para ver que foram tantos anos de timidez, né, de eu ficar tão calada, que eu queria escrever sobre tudo que estava ao meu redor. Então, esse livro foi meio que isso, uma coisa experimental mesmo. Uma coisa de começar a experimentar a linguagem da poesia mais minimalista mesmo. Deixa eu ler o que vocês falaram, que eu estou um pouquinho coisa, mas depois eu continuo a escrever. Eu era muito aérea e tu fala com A, olha pra ele e toca ele o tempo todo quando tu fala. Ah, Camila. Rafael Mendes, receber o próprio livro pelo correio é uma das coisas mais bonitas na vida de escritor. Sim, sim, é verdade. Pô, é lindo, cara. É tão lindo. Tipo, chega aquela caixona pesada no correio. Você abre a porta e tá. Ah, inclusive, teve um rolê danado. Acho que teve época de greve dos Correios. Então, assim, era o meu primeiro livro e era greve dos Correios. Caramba, eu tive que buscar os meus livros na sede lá dos Correios, lá no escambau lá de João Pessoa. A amiga foi comigo, tava desesperada, me descabelando. Depois eu descobri que o cara tinha já passado na minha casa várias vezes no meio caminho, né? De eu ir pra lá. E eu, ai meu Deus, eu fiquei lá até de noite, até todos os entregadores voltarem pra eu poder pegar meus livros. Tava tão desesperada. Tava muito desesperada mesmo. Tava louca pra ver o material. É muito, muito bonito mesmo. Muito bonito mesmo. Vamos ver quem mais comentou aqui. É, gente, a qualquer momento faço perguntas. Amanda, sim, é verdade, eu esqueci de falar isso. Podem fazer perguntas, gente. Assim, eu fiz uma listinha, mas quer dizer, é um bate-papo, assim, e eu não cheguei nem na metade das coisas que eu quero falar, gente. E já é meia hora já, eu realmente não sei como que faz isso. Salve, Amanda Vital, como é bom te ouvir. Obrigada, Adley, obrigada por me acompanhar. Demetrios Galvão fez uma pergunta. Depois do seu primeiro livro e da atuação na Malar Margens, como você vê o cenário literário brasileiro contemporâneo? Muito mais diversificado do que eu pensava um dia. Meu Deus do céu, é muita gente boa fazendo poesia, gente, muita gente boa fazendo literatura. A gente tem uma outra percepção assim do que está sendo feito, sabe? Vai chegando coisa no nosso e-mail, a gente vai vendo cada material, a gente fica embasbacado. É uma coisa. E eu ter entrado na Malarmais é um privilégio muito grande, porque eu tenho contato com muita gente que eu adoro ler, muita gente que eu adoro conhecer, muita coisa nova, assim, muitas portas se abrindo. A gente vê cada coisinha assim com muito cuidado, sabe? E assim, as minhas leituras, meu ritmo de leituras, assim, minha frequência mesmo, quantidade, aumentou muito depois que eu entrei na Malar. Porque a gente vai mesmo tendo contato com muita coisa. Assim, eu fico assim, caramba, eu fico de joelhos perante tudo que eu leio, sabe? É muito bacana. Então, como eu vejo o cenário literário
contemporâneo altamente diversificado e, assim, é, acho que espaços como esse aqui que a gente está tendo agora, como revistas literárias, assim, virtuais, eu acho que é um espaço que abre muito as portas para as pessoas. Eu acho que cria uma coisa assim mais acessível para os leitores também, porque é um acesso fácil a um conteúdo muito vasto de literatura hoje. Então, como eu vejo, altamente diversificado, riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo mesmo. Um monte de gente fazendo coisas totalmente diferentes e igualmente de alta qualidade. E assim, a gente vai começando a separar, né? Assim, o que que eu gosto e, e o que que é uma coisa de boa qualidade e o que que eu gosto são duas coisas totalmente diferentes, né? Nem sempre tudo, as coisas que você gosta tem qualidade. Então, tem essa coisa assim da gente separar mesmo, começar a ver com olhos de editor mesmo, selecionar as coisas melhor e, pô, é um privilégio mesmo muito grande. Minha equipe é maravilhosa, maravilhosa. Eu tô muito feliz. A nossa sintonia tá muito boa mesmo. A gente tá com uns projetos muito bacanas, mas eu não vou estragar a surpresa, tá? Senão eu vou levar puxão de orelha do pessoal. Tá bom? Mas olha, a gente tá preparando muita coisa bacana. E eu, inclusive, tá pra sair uma experiência que eu fiz de tradução. Vai ser a minha primeira experiência, assim, que eu vou partilhar de traduzir uma poeta da Argentina contemporânea. E a gente está apostando bastante nessas coisas. Eu não sei, vocês que acompanham a gente, tá dando para ver que a gente está meio que expandindo coisas. A gente está tendo uma séries agora com vários autores, escritores, professores falando de diversas coisas, de literatura assim, literatura assado, cinema. A gente está tendo vários diálogos, não é só literatura. Existem os diálogos, a gente está abrindo mesmo as portas para a gente fazer mesmo essas conexões, né? Marcos Samuel Costa falou: olá, Amanda. Malar falou: o privilégio é nosso. Ai, meu Deus, não imagina, gente, o privilégio é todo meu Deus. Nuno falou: uma alegria ter você em Malar Mais. Obrigada, Nuno, obrigada. Nossa Senhora. Eu babo demais esse pessoal. Olha, para eu não me perder, gente, tem mais coisa para falar ainda, né? Sobre o meu segundo livro, vamos lá. O Passagem, eu publiquei ele já em BH, né? Como eu falei, eu fiz essa transferência de curso da UFPB para BH. Aí eu publiquei o Passagem, né? Que foi pela Patuá. Mas nesse meio tempo, eu me arrisquei mesmo em duas antologias, que era uma antologia de contos. Eu me arrisquei mesmo no conto, mas ficou só por aquilo mesmo, gente. Eu sou da poesia mesmo, não tem jeito, cara, não tem jeito. Eu gosto mesmo de escrever poesia, sabe? Mas eu me arrisquei numa antologia de contos que foi publicada em João Pessoa. Inclusive, Maria Valéria Rezende estava nessa antologia, a Ana Polinário, Letícia Palmeira, um monte de autoras lá. Então, na época que eu estava lá em João Pessoa, eu, eu publiquei esse conto lá. Se contar as surpresas, vai levar puxão de orelhas. Suas traduções vêm com tudo mesmo, o material tá muito bom. Ai, meu Deus, obrigada, gente. Obrigada. Ai, olha só, gente, olha só. Como é que eu lido com um negócio desse, gente? Depois vocês. Ah, não, gente. Depois vocês falam, ai, privilégio é todo nosso. Não, gente, privilégio é todo meu, por favor. É, Mas então, aí eu me arrisquei nessa antologia de contos, mas ficou só por aquilo mesmo, porque realmente ficou um conto quase que uma prosa poética, né? Existem linguagens que eu, assim, já tentei me arriscar, mas eu realmente não consigo. Eu acho ótimo quando a pessoa tipo, pega, vou começar a escrever poemas, aí depois, vou escrever um conto, vou escrever uma crônica. Eu não consigo fazer isso, não consigo mesmo. É um bloqueio que me dá, realmente não consigo. E eu publiquei, eu me arrisquei depois na poesia política, que teve aquela época dos manifestos daqueles manifestações de professores lá de Curitiba. E a gente fez uma antologia, foi publicada pela Patuá. Inclusive a Marceli foi uma das organizadoras dessa antologia, se eu não me engano. E ela. Aí eles pediram pra gente mandar poemas
assim, dando apoio, né, para as manifestações dos professores. Ai, meu Deus, acho que o áudio tava todo coisa, mas agora eu tô certinho, meu microfone tá aqui, ele tinha caído. É, aí eu me arrisquei um pouquinho na poesia política já, antes de ir para BH. Pô, a antologia ficou tão bacana, mas tão bacana, que eu fiquei, pô, eu queria estudar um pouquinho mais sobre isso, queria estudar um pouquinho mais sobre a poesia política, poesia social. E aí eu levei isso pro meu TCC, inclusive. Inclusive eu queria levar essa antologia pro meu TCC. Eu fiz o meu TCC em poesia e política. Mas aí o que aconteceu? Eu queria trabalhar poesia política. Antologias que abordassem poesia e política. Mas a coisa ficou tão aberta, ficou tão imensa, que assim, meu professor falou, pô, isso dá, na verdade, um trabalho de um projeto de mestrado. Faz uma coisa, um corte mais, né, específico em alguma coisa que você queira trabalhar mais. Então, meu TCC na UFMG foi da antologia, aquela antologia que acho que o Pedro Tostes foi um dos organizadores e o Fabiano Calixto, se eu não me engano, a antologia das manifestações de 2015, né? Eu fiz todo um parâmetro histórico das manifestações de 2015 e até chegar aos tempos de hoje, assim, como é que a gente estava numas manifestações totalmente assim, divididas, muita gente, muitas divisões de pessoas no mesmo lugar, a gente estava lutando por uma coisa que ia acabar num golpe no ano seguinte. Foi estudar essa antologia. Antologia. Ai, meu Deus, esqueci o nome. Antologia Manifesto. Ai, meu Deus, esqueci o nome dela. Caramba, eu fiz TCC sobre essa antologia e esqueci o nome dela. Mas aí eu resolvi levar a poesia e política para o meu TCC. E antes de terminar o meu TCC, eu fiquei, pô, eu tô tão exausta. E eu lancei um livro há 3 anos e percebi que minha poética tinha mudado um pouquinho, sabe? Tinha mudado, assim, ainda que ligeiramente, mas ela tinha mudado um pouquinho. Eu já não estava mais com poemas minimalistas, estava com poemas maiores. Assim, comecei a escrever, não sei se vocês percebem, no meu trabalho eu escrevo meio que em caixinhas, assim. Eu faço os versos para eles ficarem quase que justificados, sabe? Tipo, linearmente, assim. Não sei como isso começou, não sei se é um desafio que eu ponho a mim mesma, não sei como é que isso começou, não sei. É uma estética que eu escolhi para mim e que eu acho que cabe muito bem, é algo que eu adoro fazer. E aí eu comecei a escrever mais assim. E aí eu tava vendo que meus poemas estavam só acumulando, só acumulando. E eu tava num período tão estressante que eu falei, pô, quero lançar um livro, cara. Aí eu lancei o Passagem, que é pela Patuá, que é realmente uma passagem mesmo, tipo, de um estilo para outro. Eu tava num estilo meio que de transição pro que eu faço hoje em dia, que não sei se vai ser um estilo definitivo ou não, mas é mesmo uma passagem de um estilo mais minimalista para um outro estilo. Ele foi publicado pela Patuá em 2018. E, sei lá, se calhar eu leio um poeminha e depois eu volto a consultar o bate-papo, talvez. Vamos lá. Deixa eu só colocar isso aqui no meu orelha de novo, rapidinho. Pronto. Ó, eu vou ler. Eu tinha marcado um aqui, verborragia. Eu vou ler esse aqui. Verborragia. As palavras me engatam a garganta pelas úngulas, escalando paredes maçudas de vazio acumulado. Sinto o amargo dos farelos, as camadas raspadas, a saliva confinada nas grades de afasia. Sinto cada gota desse sumo chorumoso e espesso, desgarrado à força, na degeneração dos silêncios. Tento cobrir a boca, reprimir o ímpeto delinquente, numa hipótese vã de fazer descerem os demônios. Chego a engolir, pressionar, empurrar, impelir sigilos. Mas vozes correm em desespero entre os meus dedos, explodindo faringe, laringe, mandíbula, cordas vocais, fere a carne, coagula o verbo na arma que empunha. As palavras me sepultam a mudez pela insistência, arrebentando pontos repetidos de eternas suturas. Então, assim, mudou bastante
dos meus poemas minimalistas, sobre tudo que eu estava vendo ao meu redor, para, assim, coisas que eu estava aprendendo mesmo na letras, não sei, trabalhar mais a linguagem em versos um pouco mais longos. Então eu estava querendo meio que mostrar isso, sabe? Mostrar, deixar registrado mesmo essa passagem de um estilo para outro, talvez. Então, esse aqui, ele tá disponível no catálogo da Patuá, tá, gente? Tem que fazer um merchanzinho básico. E esse aqui também, ó. Esse aqui também tá no da Penalux. Esse aqui é de 2015. Lux. De 2015, Penalux. Passagem. 2018, Patuá. Pronto. Agora deixa eu consultar os comentários. Nuno, curioso por seu terceiro livro de poemas, pelo que você tem apresentado de produção nos últimos meses. Obrigada, Nuno. Obrigada. E sim, então, tava falando sobre isso um pouquinho antes. Tava querendo assim, auto-editar, porque agora eu tô no mestrado em edição de texto, né? Porque acabei a graduação em literatura. Falei, pô, gente, eu não quero ir para um mestrado em literatura por enquanto. Tô um pouco farta, é muita análise literária, muita teoria. Aí eu vim para esse curso achando, tipo, pô, vai ser uma coisa prática. E pá, teoria de novo. Não dá para fugir da teoria, gente, não dá. Você tem que sentar, obedecer e aceitar e ler, ler, ler. Horrores. Estuda em teoria, estuda em teoria. A prática é importante? Sim, prática é importante. Mas vai para teoria também. E olha só, mestrado em edição de texto também tem teoria literária, porque não, né? Aí, como eu tô nesse curso, nesse mestrado, tô aprendendo, eu quero colocar né, tudo que eu aprendi, lançar para o mundo, não ficar só na academia, né? E eu tinha feito o meu professor tinha feito um pedido pra gente fazer um projeto de mestrado, que é a gente editar um livro. E aí eu fiquei, pô, o que eu faço? Será que eu tenho materiais aqui? Será que se calhar eu faço um livro meu? Porque assim, o Passagem é muito próximo do que eu escrevo hoje. Mas eu tenho uma seleção bastante grande de coisas, tem muita coisa acumulada. Vão soltar isso, vão tirar isso dessa coisa só de Face, só de blog, vamos lançar isso. Aí eu fiz uma ediçãozinha minha mesmo, tipo, era uma tarefa de casa mesmo, do mestrado, mas pô, eu gostei tanto, ficou tão legal. Eu peguei uma ilustração do Felipe Stefani, não sei muito bem como que pronuncia o sobrenome dele. Ele é o ilustrador do Rio. E aí eu tava nessa onda toda, tipo, ai meu Deus, InDesign, vamos ver esses programas de edição, vamos lá, como é que é isso? E eu peguei um desenho dele, uma ilustração dele muito bonita, que é uma menina, tipo, com a cabeça virada pra cima no mar. Eu achei essa ilustração maravilhosa. E aí eu falei, pô, deixa eu trabalhar isso, vamos ver como é que isso ficaria numa capa. Porque eu tinha visto um livro do. Oh meu Deus. Agora eu tô sem saber se é do Daniel Gil ou se é do Arthur Gomes. Que é um livro. Eu acho que é do Arthur, mas não tenho certeza. É um livro que ele também foi. Ele também ilustrou a capa e o interior também do livro também tem ilustrações. Não sei se é um ou outro, mas eu não lembro muito bem qual dos dois. Se algum dos dois estiver aqui, por favor, me corrija. Tá bom? Aí eu tinha visto essa capa e ficou tão bonita. E aí eu falei, pô, eu vou fazer uma pra mim. Eu editei as cores, coloquei em azul e, pô, eu fiquei muito satisfeita com o trabalho. Tirei uma nota muito boa no projeto, então acho que isso deve significar alguma coisa. E eu não sei, eu tô pensando em autoedição. Tô pensando em autoedição mesmo. E usar esse material que eu fiz, adicionar alguns poemas que eu fiz recente. E o nome do livro que eu coloquei é Fronteiras Geográficas. É de uma coisa, de outra, tipo, como se fosse, tipo, a vibe do negócio é como se fosse a coisa, tipo, dos parênteses, geográfica, tipo, fronteira gráfica ou fronteira geográfica. Simboliza a minha vinda aqui para Portugal, né, uma imigrante, tanto isso quanto o estabelecimento que eu mesma fiz de fronteiras gráficas mesmo, a mancha gráfica do meu poema ser, né, meio que quadradinhos, retângulos, enfim, que eu realmente, assim, você me pergunta, ah, mano, por que você faz isso? Eu não sei. Eu não sei, só sai assim, começou a sair assim, e eu não me sinto à vontade quando eu quebro isso.
não faço ideia de como isso começou. Mas que eu tô gostando, eu me sinto muito à vontade escrevendo assim. Não acho que isso me limita, assim, de forma alguma. E aí tá sendo isso. Eu acho que eu vou publicar ele. Eduardo Moraes, boa tarde, parabéns pela live. Pergunta: a poesia continua sendo a mais lida e a menos vendida? Ou temos um cenário mais propício hoje? Continua sendo a menos vendida, infelizmente, mas os nossos pequenos e médios editores estão fazendo assim milagres para poder alavancar a leitura de poesias. Existem iniciativas, mas realmente eu acredito que sim seja uma das mais lidas, até porque hoje em dia surgem os tais chamados instapoetas, né? Pessoas que escrevem poemas curtinhos, publicam no Instagram e tudo. E mas assim, vender mesmo sim, é das menos vendidas. Isso estando na minha cadeira de edição, no meu curso de edição, eu vejo que assim, isso é em todo canto. Isso é no Brasil, isso é aqui. Realmente os poetas são muito pouco vendidos mesmo. Mas a leitura mesmo desses poetas é alavancada pelo bem ou pelo mal através das redes sociais. Isso é fato. Mas assim, as revistas literárias, eu falo pela minha experiência na Malar, a gente faz de tudo para poder disseminar mais a poesia, fazer seleções mesmo, procurar poetas assim. A gente está procurando mesmo publicar a coisa mais diversificada possível, mais acessível para todo mundo possível, publicando poetas de África. A gente assim não tem fronteiras mesmo com a gente. A gente fica assim, a gente aspas mesmo, porque a gente sabe da necessidade da gente se ajudar e divulgar literatura, né? E divulgar poesia. Mas sim, é verdade, a poesia continua sendo uma das mais lidas e a menos vendida, né? Ficando muito atrás de best-sellers, romances, enfim. Olha, Mo Ribeiro falou, eu li esse poema hoje. Qual dos poemas? Foi do Passagem? O Verborragia, amor? Adson Jorge disse, a poesia salva. Sim, a poesia salva, de fato. A poesia me salvou. Marco Samuel Costa. Ah, outra coisa, ler tanta gente assim te ajudou a mudar a maneira que tu olha a literatura? Sim, sim, com certeza me ajudou. Olha, está na editoria adjunta da Malar Magis. Eu estava conversando isso outro dia com o Raí, que faz parte do nosso conselho editorial. Tipo assim, ter entrado na Malar ajudou tanto, fez tanto pela minha poesia, porque a gente vai lendo tantas estéticas diferentes que a gente vai assim se sentindo muito para explorar mais. A leitura realmente ajuda a gente a se aprimorar cada dia mais, sabe? O contato com coisas totalmente diversas. Porque assim, você fica fechado numa bolha assim, que só produz aquele tipo de coisa, não sei até que ponto você pode evoluir naquilo. Mas a partir do momento que você fura essa bolha e, tipo, não faz parte de panelinhas, né, de grupinhos, e só lê, assim, lê, só gosta de ler, sabe? Ler boa poesia. Isso te ajuda tanto, isso te ajuda tanto. E me ajudou, assim, a maneira que eu olho a literatura, porque, igual eu falei, eu venho de um... A gente vê, todos nós, né, viemos de um ensino, né, na escola, que meio que bota os contemporâneos à parte, né? Então a gente se depara com tanta coisa diversificada, tanta coisa bonita, que, né, é muito bacana mesmo. Isso realmente me ajuda muito a olhar a literatura com outros olhos e com excelentes olhos. Porque é muito bonito ver tanta coisa boa sendo feita hoje em dia, né? Eduardo Moraes, lindo poema, tenho que fazer um rancho na Patuá. Bora, bora! Bora, meu livro está sendo lá, está sendo vendido lá. Olha, ele é de 2018. Muitas das minhas produções atuais não estão lá, mas assim, é algo muito próximo do que eu faço hoje em dia. Então é muito bom. Camila passa tudo. Felipe é maravilhoso, sim. Felipe é maravilhoso. Luiz Fernando Pro, estou curtindo. Pedro Thiago, mostra o livrinho. Quais livrinhos? Tenho 2 livrinhos, olha só. Ah, não sei se ele tá falando do livrinho que eu editei, meio que não dá pra mostrar. Mas assim, quem quiser, eu tenho o PDF desse livro
que eu mesma editei, né, autoedição. Quem quiser, eu tenho o PDF do livro, eu posso mandar para vocês. Olha, mas meus livros são esses dois, são meus xodozinhos, são meus filhos. Vamos lá, quem mais? Mo Ribeiro, essa estética dos retângulos é sensacional. Eu gosto muito, cara. Eu não sei como isso começou de escrever assim em retângulos, mas pô, eu gosto muito, é sensacional. Eu me sinto muito à vontade. Me sinto muito à vontade. Ah, verborragia, sim, sim, esse poema. Mas então, sobre meu curso de edição, assim, o mestrado em edição aqui são 3 semestres, eu estou já no segundo, então meu último semestre de aulas. O primeiro foi bastante aula prática, o de agora é mais teoria do que prática. E agora o terceiro eu vou fazer estágio. Aí nessa época de quarentena está um pouco difícil procurar estágios, né, em editoras para fazer, mas estou aqui na esperança. Já tem um professor orientador, que é o Ruizinho, ele aceitou ser meu orientador. Estou muito feliz com isso, porque eu admiro muito o Ruizinho, que eu tô tipo. eu tô sem acreditar, cara, que o Ruizinho que vai me orientar. Estou muito feliz. E agora é procurar editoras para estagiar. Agora é procurar editoras para estagiar. Mas assim, o mestrado de edição é maravilhoso. No primeiro semestre, a gente aprendeu a mexer no programa mesmo, no InDesign, que é um programa de edição mesmo de livro. Tivemos também uma disciplina de poéticos contemporâneos também. Então, assim, é muito bacana. Tem também informática para edição, né? Edição virtual e tudo. Nesse semestre eu estou tendo teoria de história do livro, né? É um curso, assim, sensacional, sensacional. Estou amando, amando de coração. E isso tem me ajudado também a estar na... Demetrios Galvão, o que você conhece do cenário dos portais e revistas editadas hoje no Brasil? O que eu conheço do cenário? Conheço que tem muita gente divulgando literatura, existem muitas revistas excelentes de literatura. O que eu conheço, assim, uma lista, né? Eu acho que é meio que o sentido nisso, é uma lista de revistas literárias. Nossa, Germina, Ruído Manifesto, Escrita Droid, Abertura e Fechadura, Incomunidade, Malar Margens. Pô, é revista pra caramba. Não sei se eu consigo. A revista nova Ser Mulher Arte, que a Cris Herman, ela edita ela, junto com uma equipe muito boa também. Pô, e assim, cada vez mais surgindo mais revistas excelentes, né? A gente tá no Instagram da Malar, a gente vê que tem muitas revistas que estão interagindo bastante com a gente também. Então, é meio que uma rede da gente se autoajudar, ajudar a si mesmos, assim. Mas, pô, é tanta revista. Eu não sei, eu citei essas, mas, assim, tem tantas outras que é meio difícil, assim, tem realmente que fazer uma lista. De cabeça, assim, essas são as que me vêm, mas se a gente for parar para olhar a revista e, pô, é uma galera muito guerreira mesmo que tá divulgando literatura hoje em dia. Porque, assim, a gente acha que não, mas é um trabalho muito pesado, é uma curadoria mesmo. Você tem que selecionar material, formatar, às vezes vem coisas que você tem que reformatar, escolher a arte, às vezes contactar um autor de volta, porque esqueceu não sei o quê, revisão. Então, assim, pô, as galeras que mantêm isso. Tem revistas muito antigas, galera que mantém isso faz um trabalho assim primoroso, sensacional. Tem o jornal Relevo também, nossa, sensacional também. As revistas portuguesas eu só conheço até então a Incomunidade e a Caliban. Eu ainda estou fazendo essas pesquisas ainda, porque né, meio que acabei de chegar aqui em Portugal. Então, ainda estou procurando as revistas portuguesas, né, para começar a ver como é que é a produção aqui e para rolar uma troca de ideias mesmo, né? Taira Cardoso, com isso passa, vai arrasar no estágio. Ah, obrigada, Thay. Espero que sim. Comenta um pouco da tua visão sobre esse universo, o universo das revistas literárias. Incrível, maravilhoso. Foi o que eu falei, cara. É um pessoal muito guerreiro para manter essas revistas, entendeu? É uma trabalheira do caramba. E sem remuneração, quer dizer.
você meio que tem que arranjar espaços entre seu trabalho normal, né, seu ganha-pão, e a divulgação literária. Quem faz isso faz mesmo por amor mesmo, por amor à literatura contemporânea, né? Pô, o pessoal é muito guerreiro mesmo. Quem, como editora na Malarmagem, tu consegues ler e perceber uma produção mais diversificada, falando em Brasil e regiões? Sim, sim, consigo conceber isso, sim. Porque a gente recebe textos de todas as partes do Brasil e até do mundo, né? África, Portugal, Argentina. Então, assim, a gente tem contato mesmo com bastante gente de diversas partes do. A gente acabou de publicar a plaquete de autores do Pará, então, assim, muito bacana mesmo. A gente tem contato e a gente mesmo abre as portas mesmo para todo mundo, para a gente não ficar centrado só no eixo Rio, São Paulo, até BH um pouco, né? A gente meio que abre isso mesmo. Então, é uma literatura, entendeu? Não importa de onde você vem. A gente que está sendo feito no país. Ficou lindo, disse minha mãe. Ficou lindo o quê, mãe? Olha, revista Acrobata, sim, revista Acrobata. É realmente um privilégio o contato que a Malarmagem proporciona com a literatura contemporânea nos bastidores, sim, senhor. Sim, senhor. Amanda, o que você conhece de literatura indígena? Me apresentem. Eu não sei se eu conheço. Talvez eu possa conhecer literatura feita por descendentes, né, indígenas, que às vezes me passam assim, eu às vezes nem percebo que são. Então, assim, me apresentem. Eu tô pedindo na humildade mesmo, me apresentem. Eu não sei te responder isso. Revistas, como é que é? Entre as revistas tem também a Vício Velho, sim, a Acrobata e a Subversa. Recentemente chegaram, ou ainda vão chegar na praça. A Boio, Toró Editorial, zero. Eu tinha visto essa Boio, eu tinha visto essa Boio. Tem uma revista Arara também, se eu não me engano. Tem umas muito bacanas, gente, muito bacanas mesmo. Que bom te ver e te ouvir, muito obrigada. Revista portuguesa tem a Bacana também, Amanda. Eles publicam uma galera daqui. A Bacana, olha, bom saber, vou anotar. Muito bom, muito bom. Mas sobre literatura indígena, me apresentem, por favor. Eu adoraria ler. Porque aqui a gente lê de tudo, a gente aqui é sem fronteiras, a gente lê de tudo. E olha, eu tinha participado de uma mesa redonda lá na UFMG sobre literatura feita por mulheres, e a gente estava pondo mesmo isso em questão, que é o seguinte, às vezes a informação de que é possível que você mande material para revistas não chega. Às vezes algumas pessoas veem tipo, isso como uma coisa inalcançável, e não é. As portas estão abertas, você pode mandar seu material, sabe? Às vezes as pessoas meio que tipo assim, não mandam, ou a informação não chega de que é possível tornar a sua literatura acessível, publicando em revistas, sabe? Sim, a revista Gueto também, esqueci de falar. Outro dia o Nuno Hall tinha feito uma postagem em resposta a um artigo da revista Caliban, com uma lista muito, muito grande, muito vasta de suplementos literários, revistas literárias, né, de divulgação literária. E eu acho que vale a pena vocês conferirem essa lista. Acho que ele listou revistas e editores. E, pô, aquilo ficou uma enciclopédia. Inclusive, a gente podia fazer mesmo, né, uma enciclopédia de suplementos literários e de revistas literárias. Acho que era uma boa ideia a gente fazer, botar isso no. Olha, te convido a curtir a página do Leia Mulheres Indígenas, mas tem outros escritores indígenas que são muito lindos. Se puder, eu deixo o link aqui, por favor, eu agradeço de coração. Me manda mesmo, que eu leio mesmo, gente. Sério, eu passo o dia, eu passo o dia lendo. Pode me mandar mesmo, manda mesmo, que eu quero que chegue e puxe, estuda. A gente publica na Malar também. Aqui é tornar as coisas acessíveis. Então, gente, por favor, mandem perguntas. Vamos, vamos ver o que a gente faz agora, que eu acho que os meus tópicos. Tem dois livrinhos aqui, gente. Leituras de quarentena, né? Leituras de quarentena.
Tô lendo dois livros que chegaram para mim por correio. Porque assim, quando eu vim para Portugal, eu vim com muito pouco livro, porque eu não podia vir com muito peso. Então eu trouxe minhas roupas, eu tive que trazer, me mudar, assim, botar a minha casa na mala para vir para cá. Então eu não pude trazer muito livro. Então o que eu trouxe foi muito pouco, assim, é muito pouco para coisa. Então o Adley Carvalho fez a gentileza de me mandar dois livros, um dele e um da Adriane Garcia. O dele eu comecei a ler, tá até marcadinho aqui, comecei a ler, que é as nove páginas de Alberto Silva, que é um romance, e fazia muito tempo que eu não lia um romance, e é muito bom você começar, a gente tem que começar por algum lado, né? A gente fica tão preso, assim, fico tão focada em ler poesia, que a gente acaba deixando algumas coisas de escanteio. Mas tô adorando esse romance, é muito bacana mesmo. Eu acho que assim, foi a Maya Fox mesmo que fez uma resenha desse livro muito bacana. Confira a resenha dela. E ele me mandou esse dele e mandou o da Adriane Garcia, que foi publicado nessa seleçãozinha, A Cidade de Cada Um. É uma coleçãozinha de Belo Horizonte, né? De autores de Belo Horizonte. E aí ele me mandou o livro dela, Arraial do Curral del Rei, que é meio que uma história de BH antes de ser BH, antes de ser o que é, essa coisa totalmente capital, civilização e tudo. E esse livro é tão bonito, é tão bonito. Eu sou muito fã da Adriane Garcia, ela sabe. Mas eu acho que nesse livro ela se superou. Tá tão bonito, tá muito bonito mesmo. É, essas são as minhas leituras de. Essas são minhas... Que fofo, obrigada, querida. Obrigada, digo eu, Adley. Obrigada, digo eu. Obrigada por me mandar. Nossa, privilégio pra caramba, viu? Meu Deus. Então, mandem perguntas pra gente começar a saideira. Eu acho que eu não esqueci nenhum tópico que, olha, eu falei do começo da minha escrita, da escolha do meu curso atual, que eu faço mestrado em edição de texto, TCC, livro novo. Basicamente repassei tudo aqui do nosso bate-papo. Então mandem perguntas, às vezes eu deixei alguma coisa para trás. Se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma coisa assim. Realmente fiquei devendo algumas coisas, né? Alguns nomes que às vezes vocês queriam e acabam me fugindo da cabeça. Isso, na verdade, é muito grande para mim, porque meu último momento desse foi uma entrevista que eu fiz na rádio. Eu tive uma crise de pânico naquela entrevista. Então, vocês não têm noção do tanto de esforço que eu tô fazendo para estar aqui calma e tranquila, sabe? Porque eu fico muito apreensiva mesmo. Eu sei que é uma coisa super tranquila, tipo, é uma troca de experiências que a gente tá tendo, que é uma apresentação da nossa própria experiência. E é pra gente estar tranquilo, porque é um bate-papo, é uma coisa totalmente informal. Mas a minha entrevista naquela rádio eu bloqueei total. A locutora tinha feito uma pergunta para mim, era inclusive sobre o Passagem. A locutora tinha feito uma pergunta para mim e eu super bloqueei, eu inventei qualquer coisa, tipo, eu tô com erros de comunicação aqui, não sei. Eu fiquei mesmo muito nervosa, eu não sei, eu tenho crise de pânico mesmo com essas coisas. E assim, eu verbalizo muito melhor por escrito. Eu acho às vezes que ao vivo, assim, tipo, falando verbalmente, ainda é uma coisa lá da infância. Eu não consigo expressar aquilo que eu gostaria de falar, assim. Às vezes o jeito que eu falo não demonstra muito tudo aquilo que eu sei, sabe? Tudo aquilo que tá aqui dentro. Eu fico tão nervosa, eu fico querendo, assim, parece que o meu cérebro funciona muito mais rápido do que sabe? Não sei. Não sei o que acontece comigo. Então, eu já peço desculpas desde já se isso não foi tipo, tão bom como isso. Mas olha, Mo Ribeiro, como você acha que a estética dos retângulos torna o ritmo dos poemas diferente? Eu acho que é enriquece a leitura. O que é comum? Assim, não sou só eu que faço essa estética do retângulo. Eu pego o Renan Reis fazendo isso, percebo Marcelo Labes também fazendo isso, essa estética de colocar todos os versos meio que justificados, assim, na mesma largura de versos. O que acontece? Algumas pessoas optam por fazer a quebra do raciocínio, né, mesmo
por verso. Outras pessoas, eu já vi alguns poemas Marcelo Lábios, por exemplo, que ele escreve, tipo, se a palavra tipo, ele faz divisão silábica, assim, para continuar na outra linha. E o meu, eu não faço quebra de raciocínio em cada verso. Às vezes o raciocínio vai assim, o enjambemã. Eu acho que é esse o nome. O enjambemã, que você vai e escreve um verso, aí tipo no outro ainda é a continuação daquele mesmo raciocínio. Os meus são meio que assim, mas eu procuro, mesmo não optando por não fazer quebra de sentido, quebra de raciocínio em cada verso, eu tento fazer meio que um ritmo. Eu não sei se eu alcanço isso, que são meus leitores me falem. Porque assim, o que eu tento fazer é isso, é manter o ritmo, mesmo que a estética, a estrutura do negócio seja assim, seja uma coisa assim de fronteiras. Enriquece, sim, enriquece a. Você mandou muito obrigada, querido. Eu acho que é o Raí que tá aí. Muito obrigada, Raí. Sou fã, obrigada, Alessandra, obrigada de verdade. Jairo Lima, fale sobre a vivência e trocas em Paraíba. Boa tarde, parabéns pela produção nos últimos anos. Muito obrigada, muito obrigada. Minhas trocas na Paraíba. Fui a uma porrada de lançamentos de livros. Jairo César, Lau Siqueira, Sérgio Castro Pinto, Ana Polinário, tanta gente. Lançamento da nossa antologia, lançamento de Maria Valéria Rezende. Pô, era uma experiência muito massa, porque assim, lançamento de livros lá, geralmente, lá em João Pessoa, pelo menos quando eu tava lá, geralmente era em bar. Aí, tipo, numa mesa sentava lá, um poeta iniciante, um escritor, jornalista, Maria Valéria Rezende, tipo, todo mundo bebendo e conversando, assim, da boa, sabe? Tipo, era Maria Valéria Rezende, cara. Era Rezende, cara. E a mesa, e eu ficava tipo, meu Deus. E a galera, tipo, pô, sossegado, assim, tranquilo, conversando, trocando experiência e tal. Pô, é muito legal estar com a Maria Valéria Rezende, ouvir as histórias dela. É uma pessoa fantástica, é uma criatura que viveu tanta coisa rica, sabe? E tem tanta coisa para contar e não perdeu a humildade. Ela é sensacional, sensacional. Não é à toa que ela consegue transpor isso nos livros dela, sabe? É riquíssimo mesmo estar com a Maria Valéria. E assim, sim, esqueci uma coisa muito importante, muito importante. Lá em João Pessoa eu participava do grupo Aedos, que era um grupo de declamação de poemas, né? E a gente participava de saraus, a gente fazia nossos próprios saraus, participava de lançamentos de livros, e era muito bacana estar lá. Que aí, às vezes, um autor queria um sarau nosso. Aí mandava o material pra gente, vinha uns livros antigos, livros novos, o próprio livro que estava sendo lançado. E a gente começou a ter. O meu contato maior com produção lá da Paraíba começou nos Aedos, sabe? E era muito bacana. A gente tinha essa coisa toda mesmo de Aedo, de tipo, decorar a coisa e falar, decorar os poemas. A gente decorava poemas enormes, dividíamos, né, entre a gente, né, nas estrofes e tal. Era muito bacana estar nos Aedos. Pô, foi sensacional. Acho que, inclusive, você me conheceu por uma apresentação dos Aedos que a gente fez na Academia Paraibana de Letras. Foi isso mesmo, a gente apresentou na Academia Paraibana de Letras. Foi uma experiência sensacional, sensacional, muito boa. E, assim, no mais era isso. Teve um lançamento também da revista Piriá, que eu não sei se continua sendo vendida, mas que ficou um trabalho muito bonito mesmo, a revista Piriá. E assim, teve Augusto das Letras também. Inclusive eu fui numa mesa redonda muito legal na Festa Literária de Boqueirão, que é no interior da Paraíba. E é muito bonita essa feira literária, tipo, é muito bonita mesmo. O pessoal vai mesmo, sabe? E entrosa mesmo. E é muito legal uma coisa dessas acontecer no interior da Paraíba, de qualquer estado, né, gente? Muito legal. A gente do eixo, do mainstream, e essas iniciativas, né, que agrega tanta gente, é tão bonito, é muito bonito mesmo. Gostei muito. Minhas experiências em João Pessoa foram essas, participar de algumas mesas redondas, eu fui em alguns lançamentos muito bacanas,
Bati muito papo com Maria Valéria Rezende. Tive uma mesa redonda também em Tibiri. E, pô, tem muitas lembranças muito boas de lá. E, assim, pelo menos assim, na minha perspectiva, o pessoal era bastante unido no meio lá. Olha, que bom que você conseguiu mandar bem aqui, Mon. Você tem um progresso lindo como pessoa, escritora. Muito obrigada, gente. Mas como eu tava falando, eu não sei se eu levo muito, assim, grande jeito pra isso, porque às vezes eu acabo não conseguindo expressar aquilo que eu sei, sabe? Eu fico um pouco nervosa. Mas que bom que vocês gostaram. Que bom, que bom. Oi, Amorinha, consegui chegar só agora. Muito bom te ouvir. Abraço bem imenso. Muito obrigada, Mariana. Obrigada de verdade. Demétrios, parabéns a você, Amanda, ao Ítalo Furtado e a galera envolvida no Carnavalhão. A live está ótima. Ai, muito obrigada, gente. Gente, fico muito feliz mesmo. Muito obrigada por esse retorno. Vocês não entendem, eu sou mesmo muito insegura. Mo Ribeiro, eu acho que essa quebra mesmo de raciocínio instiga a gente na leitura. É verdade. É verdade. Quando às vezes algumas pessoas leem poemas meus, e esses poemas mesmo de retângulos, cada um lê em um ritmo diferente, sabe? Eu acho isso fenomenal, é muito massa. Muito bacana mesmo. Marcelo Silva, parabéns pro seu trabalho, muito obrigada. Nelly diz, Amanda, estou te assistindo aí, minha mãe está amando. Ai, que linda, obrigada, Neide, obrigada. Que gracinha. João Esteves, impressionante sua trajetória, referências e tudo. Nossa, obrigada, gente, obrigada. Olha, eu convido vocês a virem no meu inbox, na verdade, pra gente conversar, assim, continuar esse bate-papo aqui lá. Mo Ribeiro disse, está excelente a live, muito obrigada. E, bom, o que mais, gente? O que? Encerramos por aqui ou... Adorei sua live, parabéns e sucesso. Muito obrigada, gente. Obrigada de verdade, gente, de coração. É, Então, mandei perguntas aqui pra gente ir pra saideira. Se não. Se. Mandei perguntas pra gente ficar na saideira, gente. Só pra gente encerrar isso de uma forma bonita. Sei lá, se calhar eu posso encerrar lendo. Pô, é verdade, eu ainda não li as minhas composições recentes, né? Não li meus poemas recentes, eu li só dos livros. Olha só, Deixa eu ver aqui. Eu tô com uma série que chama Bisturi, que é uma série de poemas que eu tô vá presente acompanhando. Parabéns, gostei muito da live. Quero ver o livro que você editou. Se puder encaminhar, sim, me manda esse e-mail no inbox. Maria Luísa, gostei muito, nem parece tímida. Portugal está lhe fazendo muito bem. Muito obrigada, mãe. Pedro disse que me mandou uma mensagem no, no WhatsApp? SMS. Pedro mandou uma mensagem para SMS. Olha, o Ítalo disse para veres o Messenger. Sim, sim, ok, ok. Recados do Ítalo, gente. Desculpa que o coisa, recados do Ítalo. Amanda, recados. Olha, gente, Ítalo mandou avisar que às 9 horas tem show com Vinícius Barros de Recife, aqui nessa fanpage. E para as pessoas acompanharem a programação da página, gente. A programação está demais. A agenda do Ítalo tá riquíssima, ok? Muita coisa bacana. Eu vi a live ontem da Maia, maravilhosa. A agenda tá mesmo riquíssima, gente. Olha só, quarentena aqui não tem lugar para tristeza, não tem lugar para tristeza de verdade. A agenda tá muito boa. Então, às 9 horas, tem show com Vinícius Barros, de Recife. Para as pessoas curtirem a fanpage, o Instagram do Carnavalhame. Então, curtam essa página aqui, ó, que o vídeo tá aparecendo, não sei onde acho que tá aqui, ó. Curtam a página do Carnavalhame. Eu não sei muito bem fazer essas coisas, gente, isso é tão youtuber, né? Curtam essa página aqui, Carnavalhame, que é a página de uma antologia, né, de uma coletânea que inclusive eu fui curadora, que permaneceu. É uma página que permanece sendo uma grande divulgadora de literatura e de música e de artes no geral. Então curtam essa página. Quem quiser contribuir para manter a Carnavalhame viva, os artistas participarem do Live Room Álcool em Gel, que é isso que a gente está fazendo. Durante o difícil período da quarentena, temos o nosso ingresso voluntário. Sim, exatamente. Ele colou o link aqui nos comentários, tá, gente? Quem puder colaborar,
Ah, é. E a questão da minha curadoria no Carnavalhame. A gente tinha feito né? A gente se reuniu em curadoria e edição. Quem fez a curadoria do Carnavalhame dessa quarta edição fomos eu e o Marcelo Labes. A gente fez a curadoria dessa edição. As pessoas enviaram seus poemas através do e-mail, né? Foram participando. Alguns a gente acabou convidando e a gente deixou isso o mais democrático possível. A gente pegou gente de tudo quanto é parte do país. A gente deixou isso mais democrático, mais portas abertas possível. E a gente é, foi coletando gente de diversas partes do país. A gente, inclusive, tentou dividir assim por regiões. Olha, vamos tentar pegar isso e aquilo, região norte, região centro-oeste, tal, tal, tal. Foi muito legal participar do Carnavalhame como curadora, foi sensacional. A gente recebeu coisas maravilhosas. E, bom, que a gente teve uma sintonia muito bacana, mais ou menos a mesma vibe que eu tenho na Malarmais. É muito bom quando a gente está com pessoas que têm diálogo, né, gente? E assim, só assim conversando assim, a gente se concorda, a gente se entende, né? Mesmo que hajam discordâncias assim, conversando a gente consegue fazer. E a antologia tá tão bonita, ela tá disponível já no aquele site chama Isu, né? Que é aquele site que você disponibiliza PDFs, né? Tipo e-books. Ela está disponível lá. Então podem conferir, gente. Está muito bonito. O trabalho editorial ficou sensacional de lindo. Tá sem condições esse trabalho. Tá lindo, sensacional, sensacional de lindo. Minha mãe fez uma pergunta. Minha mãe fez uma pergunta. Morar em outro país está influenciando em seu jeito de escrever? Tá. Tem um negócio no meu webcam, não tem, gente? Não, não tem não. Morar em outro país está influenciando o seu jeito de escrever? Tá. Mas assim, vocês estão vendo, né? Eu falo mineiro, falo do mesmo jeito aqui, não precisei mudar nada, que as pessoas me entendem aqui. Então não tive necessidade de mudar o meu jeito de falar. Mas como eu tô tendo mais contato com autores portugueses, né, com poesia portuguesa, e assim, com o jeito mesmo deles falarem, sei lá, eu resolvi colocar um pouco disso, sabe? Temperar com um pouco de português de Portugal, minha poesia, mesmo que eu não esteja falando assim, é, diferente, eu acho que eu não estou falando diferente, talvez algumas expressões. Então, algumas expressões que eu acho bacanas, que eu acho bonitas e que eu acho que, tipo, é um outro jeito de você verbalizar as coisas, eu tô colocando, tô mesmo me colocando. Ler poemas, vou ler poemas, gente. Vou ler poemas recentes, tá? Vou ler talvez uns três, talvez. Eu tô com uma série que chama Bisturi, que é uma série que eu, assim, às vezes eu faço algumas denúncias sobre os bastidores do meio literário, né? Os machismos, as coisas que a gente é obrigado a ouvir, mas que eu não vou entrar em detalhes, que a mesa redonda não é sobre isso. A mesa redonda, enfim, o bate-papo não é sobre isso. Mas estou fazendo essa série que se chama Bisturi. E eu vou ler o Bisturi número 4, o 1 e o 4, né? E o Padroeira, que é um poema que eu fiz para Marta Dutra, que é uma grande leitora nossa de poesia aqui, e que acho que é um poema que serve para todos os leitores de poesia aqui. Ó, Bisturi. Eu não quero saber desses afetos da palavra. Leia minha poesia, me olhe nos olhos e diga se é boa ou má. Não me toque pelos ombros, não me imagine despida, não tome meu partido em rixas. Mas me leia como lê os seus comparsas, com o mesmo cuidado e fundura, talvez calma. Sobretudo me leia como quem busca os óculos para examinar um corpo. Me leia com as mãos cobertas de álcool em gel. Eu não quero saber desses afetos do lado de fora da palavra. Atrás da porta, tudo é ruído e espera. Se quer me ler, leia como alguém que não goste tanto de mim. Bisturi número 4. Esse é mais provocativo. Bisturi número 4. O que faz uma mulher dentro de alguns poemas, além de ser bonita e muda?
O poeta descreve seus cabelos, suas curvas, invocando uma mulher tão somente para falar da beleza e pronto, fecha logo as portas, porque a mulher não entra em seus poemas políticos, filosóficos, metafísicos, inteligentes. Invoca a mulher como um cão no sofá da sala, quando é preciso aquecer seus pés de um dia inteiro de trabalho. Mas se o cão late em asco e repúdio, já não pode, que um bom cão não tem som. O cão e a mulher, úteis apenas nessas funcionalidades, serem bonitos, serem calados e imóveis de preferência. Enquanto o poeta escreve sobre um ou outro disfarce da natureza, ou da mitologia grega, ou dos filmes clássicos, seu desejo sequioso, tão berrante de foder uma mulher, acaba o poema porque ando meio sem tempo e preciso. E o último é Padroeira. Na verdade, eu acho que vou ler mais esse e um outro também. Que eu acho que algumas pessoas da minha família estão vendo essa live. E eu acho que esse último poema é muito importante que eu leia para vocês. Mas antes esse, chama Padroeira. Marta vê nascer um poema de alguém como se fosse um filho, pageia e bendiz. Carrega os versos dos outros nos braços com o mesmo dom das parteiras. Gosto de pensar que Marta sabe do momento de ferver a toalha, estimular a barriga e esperar a paciência dos instintos. Marta segura o poema ainda sujo de sangue e observa seus primeiros sinais de existência, sempre curiosa nas tantas noites de mães insones. Do mesmo jeito, Marta vê nascer e cair o sol no final do mar com a atenção de quem lê. Marta sabe que, ainda que o sol e os poemas apareçam todos os dias, é ela quem escolhe como vai recebê-los. A praia segue cheia de umbigos enterrados. E o último, Carta para Leia. Leia, no caso, é minha avó. Mas eu acho que eu nem precisava falar isso, porque... Vó, era só para te avisar que hoje em dia a família quase toda vota extrema-direita. Sim, vó, extrema-direita. Aqueles parentes que ouviam Geraldo Vandré bem baixinho na sua sala, tapando boca de menino para não correr o risco de algum cantar lá fora. É tão triste ouvi-los delimitando o lugar do homem e da mulher, quando era o vô quem ficava em casa quando você ia trabalhar. Até gostava muito do seu almoço no bar, comiam em mesas de peão, de sindicalista, compravam briga com quem dizia que ter bar em Patinga era desculpa de prostituta. Aqueles que faziam bunda lelê no carro em Dom Silvério, no pico da tarde, quando todo mundo estava na praça, quebravam lixeira e orelhão. Aqueles que comemoraram na altura em que tia Lelena passou na Federal, tia Fló e minha mãe em concurso público. Às vezes eu sinto que eles se esqueceram que gente como você existiu, deu de comer sem cobrar nada, acolheu e enxugou o choro, deu conselho de amor, de dinheiro, defendia um por um perante as leis e as botas. Trago sua seiva, ecoo seu riso, bendigo seu nome, uma reminiscência mumificada no aço inox. Um poema para a avó. E eu gostei muito de escrever esse poema. Que a minha família ouça isso, cara. É necessidade mesmo. Mas então, gente, acho que é bacana a gente encerrar por aqui, porque eu acho que tem uma outra. Eu acho não, tem uma outra. Na sequência, uma outra programação, que é uma programação musical, que o Ítalo me pediu para avisar, para quem ainda não viu, para quem ainda não ouviu, que é o Vinícius Barros, de Recife. Então, eu acho que eu encerro por aqui com poemas, que eu acho que é bacana encerrar live com poemas, né? Assim, eu gostei muito da colaboração de todo mundo, gente. Muito obrigada por ter participado. Gostei muito, muito mesmo. Quem quiser continuar essa conversa em box, estou aqui à disposição, tá? Essa live vai ficar guardadinha, se eu não me engano. Ela fica guardadinha. Então, obrigada, amor. Obrigada, lindo. Essa live fica guardadinha para quem quiser rever, pegar alguma coisa que acabou não vendo e tudo. Espero que tenha sido útil para tirar dúvidas de vocês. Como eu estava falando com o Pedro, isso não é um momento, sei lá, diva. Isso é um momento de troca de experiências mesmo, de você compartilhar sua própria experiência, né, com as pessoas e deixar isso guardadinho como se fosse um catálogo de conversas com escritores. Isso é muito legal, muito bacana. E, sim, espero que
essa quarentena. E, bom, só tenho a agradecer. Muito obrigado novamente ao Ítalo por ter me convidado para esse papo. Gostei muito, foi uma experiência, pô, depois da minha entrevista que eu dei na rádio, isso aqui, sei lá, me senti muito bem. Muito obrigada. Obrigada mesmo, gente. Eu encerro por aqui. é, E é isso. Beijinho, gente. Até